Ô, Charles, e essa lei Magnitsky? Magnitsky, ela... Até que ponto ela vai ser usada e o que que o Alexandre de Moraes pode e não pode fazer? Bom, ele não vai poder acessar os mercados internacionais até onde a gente sabe. Os próprios bancos no Brasil, para que as pessoas entendam, não estão sabendo lidar com essa lei. Eu vi que a Febraban já pediu um ofício, eles estão tentando descobrir, os bancos pediram para a Febraban, né? Passem para a gente o que tem que ser feito, porque os bancos estão com medo. O Bradesco disse, o CEO disse, olha, eu vou respeitar, mas eu quero entender o que precisa ser feito. Então, nesse momento, está todo mundo querendo entender o que pode e o que não pode fazer. A princípio, ele não pode ter contas em bancos que fazem qualquer tipo de negociação internacional ou têm parcerias internacionais ou atuam com outras empresas de fora. Então, um banco como o Bradesco, Itaú, tem instituições aqui no exterior, não vão poder fazer negócio com ele, não poderão ter uma conta. Visa, Mastercard, American Express também não. Fintechs também não. Ah, o Nubank não é banco. Pô, mas o Nubank funciona, é uma instituição financeira, também não vai poder ter uma conta. Então, a princípio, teoricamente, ele é desligado do sistema. Como é que funciona na prática? Será que ele pode colocar a esposa, por exemplo, num banco, porque ela não foi atingida até onde a gente sabe? Ela passa um cartão para ele, tá aqui o código, meu amor, toma o meu cartão de débito. E ele fica usando? Será que pode dessa forma? O governo vai monitorar isso e punir ela se ela emprestar o cartão? Teoricamente, sim, mas isso vai acontecer ou não? A princípio, ele foi atingido. Você perguntou para o Renan quais os impactos. Eu acho que o pior impacto não é para o Alexandre de Moraes. O pior impacto é que se você é um investidor, por exemplo, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, e estava olhando para o Brasil pensando, pô, eu acho que eu vou abrir aqui uma fábrica de espumante no sul do Brasil. Pô, eu acho que eu vou ampliar a minha fábrica de produtos industriais em Santa Catarina. Pô, estou pensando em comprar um terreno para fazer uma nova fábrica de motores elétricos do lado da WEG, que tem tecnologia. Se você estava pensando isso, abre o Jornal Econômico e vê que tem um rolo no Brasil, que no pior cenário pode desligar SWIFT, outros problemas, não acho que isso vai acontecer. Mas essa hipótese posta afasta investimento. Então, para mim, ele tem um impacto, óbvio, na vida dele tem impacto, mas o pior para a gente. Eu não tenho nada a ver, você não tem nada a ver. A gente estava passando em frente de um cassino, não entrou e perdeu o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com esse rolo e eu estou me ferrando, entendeu? Então é meio que isso que está acontecendo. Todo mundo aqui perde, tá? Não pense que você não perde. Pode chegar ao ponto de tirar a gente do SWIFT do Pode, mas Brasil? não acho que vai chegar, igual aconteceu com a Rússia. Eu sou até meio contra os americanos fazerem isso, porque depõem contra o dólar, né? Você começa a ver vários países sendo tirados do SWIFT. Se eu sou um país, eu já reúno a minha equipe econômica e falo, tracem um plano B. Ah, mas a gente não tá sendo atingido. Pô, mas eu tenho que traçar um plano B. Da mesma forma que eu falo para todo mundo. Pô, o Brasil está vendo aí guerra na Ucrânia, guerra em Israel. A gente tem uma porrada de plataforma em alto mar. Pô, não tem um dronezinho para proteger nossas plataformas? Então a gente está a Deus dará dessa forma. Quer dizer, na minha opinião, essa lei Magnitsky, ela prejudica todo mundo, porque retarda investimento. Se eu queria investir no Brasil, no mínimo eu vou esperar as próximas eleições. E tem um ponto, não sei se vocês concordam, que dado que o Trump está fazendo uma aplicação específica da Magnitsky, né? A Magnitsky era usada para grandes violadores de direitos humanos. Coisas mais graves. E por mais que eu considere que o Alexandre de Moraes ele vem violando o direito de defesa sistematicamente ali no inquérito dele. Isso é um fato dado. Eu não sei se isso encontraria respaldo, por exemplo, de uma União Europeia hoje. A gente vê declarações, por exemplo, de eurodeputados, em geral de direita, em geral, sabe, da Polônia, aliados ao bolsonarismo. Beleza. Agora, eu não sei se o mundo, e não tô nem falando o mundo todo, o mundo livre, ele vai achar razoável, que acho que é isso que o Charles colocou, o uso da Magnitsky nesse sentido. Isso não é bom para os Estados Unidos. Isso passa um sinal complicado, vamos dizer, de um uso abusivo de uma prerrogativa que os Estados Unidos têm, que é o uso do dólar e mediar o comércio mundial através do dólar. É como se, ok, nós outorgamos aos Estados Unidos esse papel há muito tempo atrás, e esse papel agora está sendo usado de uma maneira que pode nos prejudicar. Hoje é o Brasil, amanhã pode ser quem? Por isso que eu também acho que eles não vão até a última instância.
E conhecendo o STF, como eu não acho, assim, que o Alexandre de Moraes tenha grandes preocupações sobre como ele vai subsistir nesse período, eu acho que realmente essa não é a maior preocupação dele, por isso que eu acho que ele tá devotado à guerra e ele vai continuar dobrando a aposta. Eu não duvido de vir, eventualmente, um despacho do Suprema Corte exigindo, por exemplo, que as instituições financeiras brasileiras continuem oferecendo seus serviços para ministros e demais sancionados. Falaram que vai ter gente do governo Lula, aliados do governo Lula, etc., que serão sancionados também pela Magnitsky. Não duvido de ver uma dobrada de aposta ali da parte dele especificamente. Então, ainda aqui falando em bastidores, né, os outros ministros no STF estão tipo, Xandão, tipo, tá legal, mas vamos tirar um pouquinho o pé, a gente não precisa ter essa dor de cabeça. Mas o bloco político dele, toda vez que forçou a mão na briga, venceu. Eles têm um track record de forçar a mão na porrada e vencer. E esse track record vem desde que o Xandão assume a posição dele na Suprema Corte e ele assume o inquérito. Antes do inquérito do Alexandre de Moraes, o STF estava numa posição de descrédito e de perder. A população pressionava o STF, havia campanha sobre impeachment de ministros do STF, havia a CPI da Lava Toga, todo aquele processo histórico que tinha a Lava Jato, em que o STF já era visto com desconfiança. Apanhava demais, tinha, né, inclusive no âmbito da Lava Jato, a suspeita de que ministros do STF seriam alvo de investigação. Quando isso tá chegando no STF, surge o inquérito das fake news, e aí o STF muda de uma postura reativa e assustada para uma postura muito agressiva. E essa postura, desde que eles adotaram essa postura muito agressiva e de dobra a aposta, vai pra porrada e é agressivo, eles venceram. E aí esse é um argumento, vamos dizer, que o Alexandre de Moraes usa perante os pares. Enquanto vocês recuavam, os caras iam prender vocês. O Gilmar, a Lava Jato ia pra cima de vocês, o Gilmar seria preso. Desde que eu vim aqui e eu fui pra cima desses caras, a gente virou completamente o jogo. E hoje a gente delibera não só sobre os temas permitidos pela Constituição, são os temas constitucionais, mas hoje o STF delibera sobre qualquer coisa. Então, quando o Barroso fala que ele quer falar de direitos humanos, o Barroso está sempre falando, eu vou falar de direitos humanos, a nova função, o neoconstitucionalismo diz que, poxa, a Corte Constitucional tem que ter um papel ativo, às vezes entrando na prerrogativa dos demais poderes, em nome da defesa dos direitos humanos. Quando ele quer fazer isso, ele tá fazendo porque quem conquistou este poder foi o próprio Alexandre. Quando o Fachin ficou tratando da questão fundiária, invasão de índios paraguaios no Brasil, ele, não, calma, vamos regulamentar isso aí, vamos com calma. No fundo, ele tá fazendo isso porque houve um amparo de força por parte do Alexandre. Então, ele tem esse argumento pra usar. Olha, indo pra porrada, a gente sempre venceu. E aí, vocês vão recuar? Acho que é isso na cabeça dele. Concorda, Charles? Eu concordo. O grande problema é que o Brasil, de novo, teve uma chance de resolver isso. Quando teve a primeira medida do tarifácio, que o Trump falou do Bolsonaro e tudo mais, o Supremo teve uma oportunidade, o Brasil teve uma oportunidade de não abaixar, não é questão de abaixar a guarda, botar o rabo para dentro, nada disso, mas poderia, por exemplo, olha, vamos dar uma transparência para o processo, vamos abrir aqui. O que estão falando que está errado no processo? Estão dizendo que tem gente sendo punida? Que gente? Que pessoas? Cadê o nome? Tem pessoas presas que não deveriam estar presas. Que pessoas? Aonde? Faz uma comitiva, solta os documentos, abre um site com todos os dados, todos os nomes, todos os processos. Acabou. Isso daria transparência. Isso pegaria bem na Europa, isso pegaria bem na imprensa americana. Por que não fez isso? Se está tudo certo, está tudo transparente, não tem nada furando a lei, publiciza. Pronto. Transparência total, está aqui os processos. Isso deveria ter sido feito. O que a gente está fazendo? Dobrou a mão. É muito poder para pouca gente. Acho muito difícil agora, até devolvendo logo para você, acho muito difícil alguém colocar de novo o gênio dentro da lâmpada. Tiraram o gênio para colocar agora. Não existe isso de redução de poder, de uma autorredução, não. Eu tenho muito poder, os ministros, nós temos muito poder, agora a gente não quer ter mais poder. Até para isso que tem outras casas, tem gente que pode ter algum poder para resolver isso. Foi esticando, agora não tem quem empurre de volta. Esse é o problema, não tem quem empurre. Os poderes tem uma distorção muito grande ali das relações. Tem um ponto, assim, dá pra fazer um gancho disso com o Trump também, né? Se a gente for olhar quem é o inimigo, não só do Trump, mas quem é o inimigo dessa direita que vem ascendendo ao poder na Europa e nos Estados Unidos. Não é exatamente a esquerda, se a gente olhar com carinho, é as burocracias, em geral burocracias e judiciário. O grande inimigo estrutural
tá, do avanço dessa direita é a ideia de que essas nações que são democracias em conflito, e todas as democracias no Ocidente estão em conflito, então são minorias brigando com a população, com a classe média, tem conflito, a população branca nativa brigando com imigrantes que chegaram, aí movimentos de mulher, enfim, todos aqueles elementos que a gente já conhece bem. Então, como as democracias são hoje basicamente uma guerra de todos contra todos, e como em geral, via de regra, a direita vem vencendo e vem ganhando poder, a burocracia, fazendo uso do judiciário em nome de uma suposta garantia de direitos humanos, eles se arrogam um superpoder para desconstruir ora partidos de direita. Então, tem o partido AfD na Alemanha, que é aliado do Trump, veio aquela ideia de desconstituir ele, porque poderia, com o discurso dele anti-imigração, lembrar aquele regime do cara do bigodinho, né? A Inglaterra está fazendo um uso extremamente autoritário do judiciário. Na verdade, o caso inglês é o caso mais próximo do brasileiro, do uso do judiciário de maneira draconiana para perseguir usuários de redes sociais. Nesse sentido, o discurso do Trump, imagino que será similar ao do Brasil nesse enfrentamento à Inglaterra. E como essa burocracia nos Estados Unidos é grande parte do problema, tanto que o próprio Trump já falava, né, da burocracia americana, que ele não conseguiu governar porque essa burocracia, o tal do Deep State, não deixava. Este é o inimigo natural deles. As burocracias fazendo esse discurso supostamente direito humanista, aumentando o poder através do judiciário. Essa é inimiga do aliado dele aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, do Milei na Argentina, dos partidos aliados dele na Europa. E há uma questão quase de projeção de poder do Trump, desconstruindo esses caras e dando uma porrada muito forte neles em todos os lugares que ele pode dar essa porrada. E essa é, vamos dizer assim, a grande luta política do nosso tempo. As pessoas falam muito esquerda, direita, o Lula versus o Bolsonaro. Não é exatamente o Lula, assim como não é exatamente a esquerda alemã. A gente está falando de um aparato burocrático, autoritário, que quase sempre tem um judiciário, que usa ONGs de direitos humanos, que busca lutar contra resultados da urna, falando que toda vez que vem um resultado da urna que eles não gostam, que esse resultado é necessariamente fascista. Então eles falam que há uma ascensão do fascismo em todos os lugares, que isso está tirando direitos humanos, e aí a burocracia com o judiciário cruza a linha que as próprias constituições deles permitem e começam a atuar. O caso brasileiro, por que o caso brasileiro é muito importante, imagino eu, pro Trump dar uma porrada? Porque o Brasil, e isso é aberto, o Alexandre de Moraes, companhia, está falando assim, olha, mundo, nós temos uma fórmula aqui para calar esses fascistas. A gente achou uma fórmula, ó, a gente enfrenta a rede social aqui, cria um inquérito assim, assim, assado, e aí a gente vai para cima dos fascistas, e aí você garante o funcionamento da democracia. Teve uma parada que foi muito estranha. O Brasil propôs isso, só que quando você pega as notícias do New York Times ou publicações europeias, o Alexandre de Moraes não foi elogiado. Muito pelo contrário, a fórmula brasileira que ele criou, que inclusive foi a monografia dele para a USP agora. Eles viram isso como autoritário, draconiano e como uma alternativa que eles não adotariam. E isso isolou eles nesse projeto que eles tinham. Mas ainda assim, eles tentam projetar esse tipo de poder para fora, esse tipo de solução. E um detalhe recente que a gente teve foi a ida do Alexandre de Moraes para um daqueles eventos que o Gilmar organiza em Portugal. E ele falou o seguinte: século XIX foi o século do legislativo no Brasil. O legislativo era muito forte, o imperador, né, ele tinha as ações deles mitigadas pelo legislativo. Século XX, muito por conta dos golpes que a gente teve em série, e especialmente na primeira metade do século, um papel muito forte do executivo, Vargas e tal, foi o século do executivo. E ele falou, agora o século XXI, em nome da defesa dos direitos humanos, é o século do judiciário, e que o judiciário terá mais força. Então eu acho que tá bem claro o recado, e eu acho que tá bem claro o enquadramento dessa turma e do Brasil como inimigo não só do Trump, mas do movimento de direita internacional.